O vídeo de hoje é um vídeo totalmente ostentatório. Eu tô aqui com quase 40 mil reais nas minhas mãos e eu vou falar sobre MacBook Pro e MacBook Air chip M1 e chip M2 para você que quer comprar um. E hoje eu vou te dar dicas valiosas de como você pode escolher e qual a diferença dos chips M1 e M2 na prática. Tecnicamente, um monte de gente já fez vídeo aqui no YouTube falando qual é a diferença. Mas na prática de um usuário comum, como eu, por exemplo, qual é a diferença do chip M1 e do chip M2? Se você quiser saber, vamos embora para esse vídeo. Bora conversar sobre isso então. Não se preocupe, eu não sou nenhum aventureiro no assunto macOS, no assunto Apple. Embora não tenha muitos vídeos sobre esse tema aqui no canal, eu sou usuário desse sistema já tem um bom tempo. Já tive iMac, já tive os Macs grandões, o MacBook, tanto o Air quanto o Pro, os Pros dos chips Intel e agora os Pros dos chips da própria Apple. E eu vou dar uma pincelada geral em tudo isso, né? Que história é essa de chip próprio? Que história é essa de chips que não são, os processadores não são mais da Intel? Que loucura é essa que aconteceu? Vou explicar basicamente isso aqui para uma pessoa leiga. Então, se você já viu vários vídeos por aí e mesmo vendo vários não conseguiu entender, eu espero que com esse vídeo aqui você consiga tomar decisão mais assertiva para você que quer comprar um notebook da Apple, que são os MacBooks. Antes disso, eu queria muito te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum dos vídeos novos por aqui, beleza? Nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, eu falo sobre tecnologia e também falo sobre autismo. Então, é muito bom ter você por aqui também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo, porque hoje esse vídeo tá caro, hein? Mas antes disso, deixa eu colocar esses computadores aqui, senão eu vou acabar derrubando, porque tá tudo jogado aqui em cima. Seguinte, vamos lá, presta atenção. Os computadores, em geral, eles vêm com um processador, que é o cérebro dele, e esse processador, quem produzia ele era a Intel ou a AMD. A Intel era quem fazia, digamos que 100% dos chips, ou seja, dos processadores dos computadores da Apple. Então nós tínhamos, por exemplo, num MacBook, basicamente o mesmo chip que nós tínhamos num computador da Samsung, da LG, de qualquer outra marca. A diferença é que o sistema da Apple é um sistema muito melhor do que outros sistemas. Eu não posso falar que ele é melhor. Peraí, deixa eu consertar essa palavra. A grande diferença é que o sistema da Apple ele é muito otimizado para rodar num hardware produzido pela própria Apple. Eu acho que assim ficou melhor. Porque não é que é melhor do que o Windows ou Linux, né, etc e tal, não é isso. É que ele é mais otimizado segundo o que a própria fabricante dizia. E na prática isso se refletia na velocidade em que o computador entregava para a gente as tarefas que a gente queria. Afinal, se eu quiser abrir um aplicativo, eu preciso que ele abra instantaneamente, basicamente, já que eu quero usar ele naquela hora que eu pensei. Então eu quero abrir, quero clicar e quero que ele abra e já esteja pronto para eu usar, como se ele já estivesse adivinhando que eu queria abrir ele. Nesses computadores isso sempre funcionou assim, agora mais do que nunca. Agora que você sabe o que é um chip, a gente precisa falar um pouquinho da arquitetura do computador em geral. Resumidamente, nos computadores mais antigos, o processador ele fica num local, a memória RAM ficava no outro local e o HD ou SSD ficava em outro local. Essa distância é muito contribuidora para a lerdeza num computador. Por que eu falo isso, né? Porque hoje nos chips M1 e nos chips M2, essa arquitetura é toda muito próxima. Antes você tinha uma placa mãe num computador basicamente do tamanho dele. Hoje, pelo menos nos computadores da Apple, essas placas mães são menores quase do que a placa de um celular. Então você tem uma arquitetura muito mais próxima do mobile, por exemplo, do que de um computador tradicional. Então aqui dentro esse computador chama Air exatamente porque ele é leve, porque ele é pequeno, ele é portátil, tá?
Então já guarda essa informação aí, que ela pode ser útil para você que quer um computador que dê para levar para qualquer lugar e não pese muito na sua mochila, beleza? Então a gente já sabe, beleza? Eu sei que os processadores da Intel são ótimos, mas hoje a Apple, se não me falha a memória, desde 2020, ela não trabalha mais com os processadores da Intel. Ela trabalha com os seus próprios processadores, ou seja, a Apple está fabricando seus próprios chips de processamento, tá bom? Então ela batizou como chips M1, o primeiro, e agora em 2022 o M2. Esse computador aqui é um MacBook Air com o chip M1. Foi o primeiro que eu comprei dessa nova geração. Esse computador aqui tá com a minha esposa hoje. Ele é um Air. Eu usei ele por uns 3, 4 meses, eu acho, e editei nele, trabalhei 100% nele, fiz transmissão, fiz live, fiz todo o meu workflow de trabalho de edição foi nele, tá? E ele rolou com isso tudo? Rolou. Super bom. Não precisaria trocar este computador por outro. Mas, como eu comprei ele muito barato mesmo, eu acabei tendo a oportunidade de vender um Hackintosh que eu tinha. Eu tinha um Hackintosh que eu mesmo montei, ótimo, computador perfeito, mas eu vendi para comprar esse outro aqui, que é um MacBook Pro. E eu tive a oportunidade de acrescentar um pouco mais de dinheiro e comprar um Pro M2. E aí, eu resolvi falar assim, olha, eu preciso falar para as pessoas que não existe diferença nenhuma entre esse, que é um M1, e esse, que é um M2. Não tem diferença na prática, ó, Air M1, Pro M2. Na prática, eu edito vídeo em 4K, eu faço transmissão, faço live, faço tudo e não faz quase diferença nenhuma. A diferença nesses dois computadores está onde? Está no tempo em que eles passam renderizando um vídeo. O que para mim já não é mais um problema. Se ele passar 10, 15, 20 minutos, eu vou tomar um café e acabou esse tempo, tudo bem. Então, para mim, o tempo que eles passam renderizando o vídeo não é um fator decisório para eu pagar quase 5 mil de diferença de um para o outro. Então, assim, já vou te dizer aqui no meio do vídeo. Se eu tô com pouco dinheiro, se eu sou uma pessoa mais consciente, eu compro um M1, aliás, eu compro um M1 ou eu compro um M2. Pode ir de M1 que você não vai sofrer. Não vai sofrer, não vai fazer falta, não vai faltar memória, vai faltar nada, absolutamente nada, tá bom? Fique super tranquilo com isso. Agora, se você tem como comprar e você trabalha com edição e você precisa realmente de um computador torado na potência, aí você pode ir no M2, seja um Air ou um Pro, vai fazer sucesso na sua mão. E eu ainda diria mais, eu iria no Air porque além de ser mais leve, ele é um computador totalmente otimizado para todo tipo de trabalho. A não ser que você seja um editor de Hollywood, talvez até ele nem vai precisar ficar preocupado com isso. Mas tecnicamente, qual é a diferença entre eles, né? Entre o Air e o Pro, e na verdade entre um computador de chip M1 e de chip M2. Primeiramente que obviamente o chip M2 tem que ser melhor, porque ele foi produzido depois do M1, as experiências aqui já foram absorvidas e foram melhoradas no M2. Então assim, o M2 tem que ser melhor. Mas tecnicamente falando, a principal diferença entre eles está em núcleos, porque se eu tenho um computador Air, ele é um computador para uso teoricamente mais leve, embora eu tenha um uso pesado e usava um Air e dava conta demais. Então assim, ó, o MacBook Air ele tem 8 núcleos de CPU e 7 núcleos de GPU. O que é isso, né? A CPU é o processador, a GPU é o processamento de vídeo propriamente dito. Eu não tinha problemas com 7 núcleos de GPU, ok. No Pro M2, eu tenho 10 núcleos de GPU, então teoricamente é melhor. E é melhor mesmo, eu vejo essa diferença. Só que eu vejo essa diferença porque eu sou uma pessoa exigente no trabalho, exigente na edição. Se eu tô com um vídeo ele em 4K para editar, como esse, por exemplo, eu vou querer visualizar ele em 4K. Né? Então essa é uma diferença que pode fazer, não pode, na verdade, na maioria das vezes nem faz sentido para outras pessoas. Para mim faz, mas se eu tivesse só como editar no M1, joia. Para mim perfeito, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E o que você vai encontrar de portabilidade nesses computadores? Quase tudo, né? É um computador leve, o Air é um computador levíssimo. Você vai poder, por exemplo, colocar ele na mochila e não vai fazer o peso de um caderno, basicamente, porque ele é muito leve. Se não me falha a memória, ele pesa pouco mais de 1,2 kg. É um computador que na hora que você liga, olha só,
ligou, ele está disponível para você colocar a sua digital e ele já vai funcionar todos os seus arquivos aqui. Em termos de teclado, por exemplo, é um teclado maravilhoso. O teclado da Apple não tem muito o que se contestar. É um teclado que tem um distanciamento legal entre as teclas, então você vê um distanciamento aqui satisfatório entre elas. Você aperta e ela não afunda tanto e ela responde bem. Você tem leitor de digital, o leitor digital é essa tecla aqui, ó. Então você tem um leitor de digital, você tem uma câmera boa, a webcam dele é uma webcam boa, você tem um fone, um microfone bom, então você pode fazer uma reunião tranquilo com isso aqui, sem precisar de microfone, de webcam melhor nem nada. Você tem um alto-falante maravilhoso. Eu tô numa sala que com 10 pessoas eu consigo colocar um vídeo para rodar e todo mundo vai ouvir bem? Vai, não se preocupe, até mais. Porém, em termos de portabilidade, ou seja, coisas que você pode conectar aqui, por exemplo, não pode conectar muita coisa, né? Primeira coisa que você tem que ter, um hub. Você não vai poder viver sem um hub. Já falei sobre periféricos para MacBook nesse vídeo aqui. Isso aqui é um hub USB-C que você vai colocar aqui e você vai precisar dele pro resto da sua vida. Você vai viver assim, ó. Isso aqui vai ser você daqui para frente. Por quê? Porque é com esse hub que você vai conectar todas as suas coisas. Por exemplo, eu quero mais porta USB, eu quero cartão, eu quero micro SD, eu quero data show, eu quero um monte de coisa aqui. Só com um hub isso é possível, tá bom? Mas você tem entrada de fone de ouvido. Eu não sei se essa entrada de fone de ouvido aqui é de alta impedância no Air. Eu sei que no Pro é, mas no Air eu não sei, tá? Mas eu botava o fone de ouvido ali e não sentia diferença nenhuma não. Então a não ser que você seja um editor de áudio extremamente exigente, não sei se vai fazer diferença, beleza? Então assim, Marcelo, eu trabalho com edição de vídeo, eu trabalho com edição de foto, quero viajar com o meu computador, pode comprar um Air, não tem problema nenhum. Eu sou uma pessoa muito chata, exigente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pode ir de Air, você também não vai precisar do Pro. Agora, a minha oportunidade de comprar um Pro tá melhor, aí tudo bem. Aí você pode comprar um Pro, né? Primeira coisa que você vai ver de diferença é um computador mais grosso, mais parrudo, mais gordinho. Esse aqui é um Pro de 13 polegadas, tá? E os Pro de 13 polegadas do chip M2, eles vêm com touch bar. E também tem leitor de digital. Você viu que eu apertei? Eu vou fechar. Ele também tem touch bar, né? É muito rápido, ó. Já destravou. Ele tem touch bar. Quem não sabe o que é touch bar é essa barra aqui, ó. Essa barra aqui, ó. É uma barra de coisas digital. Ela não é analógica, né? Para que serve a touch bar? Para muita gente serve para fazer raiva. Para mim, ajudou muito. Eu vejo a timeline do vídeo ali, eu consigo fazer coisas, movimentos. São atalhos rápidos que você pode trazer para a touch bar. Ela simula aquela carreira de botões F1, F2, F3, F4, sabe? Então ela simula aquela área de botões ali no teclado. Em termos de trackpad, né, que é o trackpad aqui, onde o seu mouse, né, virtual, digamos assim. Isso aqui é maravilhoso. Minha esposa usou pela primeira vez e falou assim, nossa, é muito bom esse negócio, é muito responsivo. Eu falei, é verdade, é mesmo, né? É muito bom. A câmera, por exemplo, o microfone, o áudio, é muito bom. Não é tão diferente do Air M1, por exemplo. É melhor, porque ele é uma geração na frente. Então ele tem que ter melhorado e tecnicamente ele melhorou. Mas na prática você não vê tanta diferença. Quando eu vou, por exemplo, renderizar um vídeo nesse computador aqui, ele demora um pouco menos de quando eu renderizava lá. Coisa de 1 minutinho, 2, gente, isso não faz diferença na vida de ninguém. Então assim, se isso for problema para você, tudo bem. Para mim não era, né? Esse aqui é um MacBook Pro de 2022 já. E ele é de 13 polegadas, então você vai ter touch bar. Se você não quiser touch bar, você tem que ir pro de 14 ou de 16. Eu queria touch bar? Não fazia ideia, na verdade. Eu só peguei ele porque era a única opção que eu tinha ali. Mas tem muita gente que odeia touch bar e eu não odeio não, viu? Até que me acostumei com ela. É um negocinho legal. Eu tenho um amigo que é músico e ele falou que a touch bar é maravilha para ele. Para mim não fede nem cheira. Se não tivesse ali, nem ia lembrar
que existia, para falar bem a verdade. Em termos de portabilidade é a mesma coisa, 2 portas, USB-C, uma Thunderbolt, lá também é, e essa saída de fone de ouvido aqui P2, ela é de alta impedância, ou seja, você consegue tratar áudios bem profissionais aqui. O Air, ele não tem ventoinha, ou seja, ele não tem aquele cooler para fazer barulho. Nesse aqui dizem que tem, não dá para ouvir absolutamente nada. Mas a gente sabe que tem ventoinha porque tem no manual, tá? Eu fui ler e vi que tinha. Mas na prática, nem renderizando vídeo eu escuto, para falar bem a verdade. Os computadores esquentam? Não muito, não vejo muito eles esquentando, mesmo em tarefas muito exigentes, eu não vejo esquentar demais não. Mas nos testes que as pessoas fazem por aí sempre esquenta bastante. Então por isso que o Pro precisa ter ventoinha, mesmo que seja muito pequenininha e silenciosa, precisa ter. A gente chama isso de ventilação ativa, enquanto aqui é uma ventilação passiva. Essas são as minhas impressões, esses são os meus apontamentos e esses são os meus conselhos. E se você quiser mais um conselho, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo, beleza? Toda quinta-feira eu estou tentando trazer algum vídeo técnico e toda terça-feira um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, profissional ou autismo, beleza? Até a próxima e nós nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau!